Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Mudando o Jogo. Estou com um convidado que muitos de vocês já conhecem. Que bom que você pode estar aqui com a gente de novo, Gu. Vou pedir para ele se apresentar para quem não conhece, né? Quem está chegando aqui agora. Hoje o assunto é bem interessante. A gente vai falar, tentar resolver, né, várias das perguntas que acabam sendo feitas pelas pessoas que ficam curiosas pelo formato, pela o novo jeito de fazer conselho que a gente está trazendo. Então a gente vai falar muito sobre o ecossistema, né? Quais são o que está por dentro aqui do CMJ, no detalhe, assim, sem filtro, Gu. Ótimo, Beleza? Então eu vou ótimo. pedir para você se apresentar para a galera, quem não te conhece ainda. Claro, maior prazer. Eu sou o Gustavo, eu sou uma pessoa que acredita que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. E aí eu orientei minha vida para criar soluções para isso. Eu sou pai do Pedro e do Rafael, sou padrasto da Marcela e sou companheiro de vida da Andréia. Eu sou fundador do Conselho Mudando o Jogo, da Escola de Formação de Conselheiros Conselho do Futuro, sou professor de MBA, sou psicoterapeuta, sou corredor de montanha, e aí mais um trem de coisa. Boa, velho. Muito bem-vindo, obrigado aí pela agenda. A gente sabe que nunca é fácil, mas é sempre bom quando você está aqui. Vamos lá, de um jeito, começar do começo da melhor forma. Conta um pouquinho pra gente, depois a gente vai detalhando, mas assim, a gente tem falado sobre o ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando, né, de uma série de entidades, conexões e coisas que somadas criam, né, o que se diz sobre um ecossistema. É, conta pra gente como é que é esse ecossistema do CMJ, de uma forma, enfim, que quem está ouvindo pela primeira Legal, vez agora consiga começar a entender um pouquinho desse formato que a gente tem. legal. Vamos usar a palavra da moda, né? Ecossistema. Sim. Mas nós temos o ecossistema de fato, né? É da moda, mas é boa. Tem coisa que é boa que fique na moda. Como é que a gente, então, se relaciona com as pessoas no CMJ? Nós temos alguns modelos de relacionamento. Então, nós temos os nossos conselhos compartilhados, que nós entregamos eles de algumas maneiras. Então, nós temos um modelo de franquias. Então, nós temos master franqueados e franquias pelo Brasil, que são pessoas que se habilitam a poder entregar esse nosso modelo de conselho compartilhado, que foi, como você disse, uma revolução no mercado de conselhos. Então, o master franqueado é a entidade responsável pela venda das franquias nas regiões, nos territórios do master Uhum. franqueado, é o responsável por promover toda a entrega lá, preparar todo o ambiente de entrega, porque nós temos uma característica muito determinante de como que a gente faz essas entregas para criar um ambiente seguro, para criar todo um ambiente de confiança, garantir isso. Nós temos toda uma plataforma digital de suporte aos conselhos, que também passa pelo Master Franqueado, e nós temos as franquias, que são os presidentes de conselho, quem quer ser, quem eu gostaria de ser conselheiro, eu quero ter as minhas turmas de conselho. Você compra uma franquia nossa, essa franquia ela vai ser a responsável por fazer as reuniões de conselho. Então, os nossos presidentes de conselho são franqueados nossos, que Uhum. compraram o direito de utilizar, de franquear, de utilizar essa nossa metodologia que já está mais que comprovada aí que funciona, e você compra isso, você se transforma num franqueado. Em alguns territórios a gente tem um master franqueado que te ajuda a conduzir todo esse processo, que é quem vai organizar todas as reuniões, todos os eventos, te acompanhar, garantir que você esteja pronto para entregar alguma coisa, né, os conselhos no nosso padrão de qualidade. Esse é um modelo que a Uhum. gente tem de entrega do conselho, através das franquias. Nós temos também um modelo de entrega do conselho através de algumas parcerias estratégicas. Então, em geral, empresas de educação que trabalham com empresários, que já estão promovendo serviços de educação para esses empresários e que ensinam muitas vezes o empresário como fazer gestão do negócio, etc. e tal, eles chegaram num ponto onde eles perceberam assim, legal, eu ensinei, mas como é que eu garanto que ele faça do jeito que precisa ser Qual que é a feito? estrutura que ele Qual precisa que é a ter para isso? estrutura que eu preciso ter para garantir que aquilo tudo que eu ensinei funcione? Isso é o conselho. Isso é o conselho. Então, algumas empresas de educação de negócios, Uhum. de renome, etc., que utilizam a gente como uma plataforma para eles, para garantir que as empresas possam ter. Então, a gente faz esse tipo de parceria estratégica também. Uma outra coisa que a gente faz também, algumas empresas
de fundos de investimento, de FDICs, que estão emprestando dinheiro para pequena e média empresa, e falo, caramba, como é que eu garanto que essa estrutura que eu estou... Que o meu dinheiro que meu tá... dinheiro está indo, eles me apresentaram um plano de negócio, toda uma estratégia, como é que eu garanto que isso funcione? Uhum. E aí eles, ao invés deles montarem o próprio conselho dentro dessas empresas, com a sua equipe dentro dessas empresas, eles vêm com a gente, nós montamos esse conselho dentro da estrutura de conselho compartilhado e ficamos com a responsabilidade de reportar para o investidor como é que as coisas estão andando e garantir que os interesses do investidor estejam representados dentro da operação da companhia, que é o papel do conselho. Exatamente o papel do conselho. Então a gente faz isso também com essas outras empresas para que isso seja entregue. Além disso, nós agregamos no nosso ecossistema uma escola de formação de conselheiro, que chama Conselho do Futuro. E foi interessante o porquê do nascimento dessa escola, porque nós contratamos conselheiros, faz parte do nosso dia a dia a seleção e contratação de conselheiros. Tem que entregar as turmas, né? E tem que entregar as turmas, exatamente. E aí a gente falou, putz, nós somos para mercado contratar conselheiro. E a gente olhou a maioria dos conselheiros com uma formação muito tradicional, e nós estamos falando de uma inovação enorme que nós fizemos no mundo dos conselhos, e de uma inovação com muita criatividade, né? Então nós falamos, nós precisamos de conselheiros que pensem diferente, que tenham uma formação diferente. E nós percebemos o seguinte, os conselheiros se formam sem nunca ter atuado como conselheiro. Isso, para mim, é uma dificuldade grande na contratação de conselheiro. Às vezes eu vejo grandes executivos com uma história bacana, mas ser conselheiro é diferente de ser executivo. Muito diferente. Ser consultor é diferente de ser executivo. Ser empresário é diferente de ser conselheiro, e ser empresário é diferente de ser conselheiro. Então, a gente encontrava muitos conselheiros formados em boas instituições, bons currículos, só que nunca atuaram. Uhum. E eu preciso ver você atuando. Então, quando eu falo assim, qual a melhor maneira de ser contratado? As pessoas perguntam muito. Eu recebo no meu LinkedIn diariamente gente querendo marcar um café virtual porque está querendo conhecer a carreira de conselheiro. E como nós acabamos virando referência no mundo dos conselhos, né, procuro. E fala assim, não, porque tem o networking, então o principal modelo de contratação é networking. Tá certo. O principal modelo de contratação, tem dois grandes modelos de contratação de conselho. Networking, quando você contrata uma boa empresa de executive search para te ajudar a fazer essa colocação como conselheiro. Só que o que acontece nos dois casos, o que faz a diferença é se eu já te vi atuar. Eu não vou indicar o Rodrigo porque o seu currículo de executivo é fantástico. Porque eu acredito, eu te conheço, eu sou seu amigo, a gente faz vários eventos de networking em conjunto. Legal, eu já te vi atuar? Não vi. Qual que é o seu track record, né? Atuando de fato, né? E eu não vi. Eu não indico ninguém que eu não tenha visto atuar. Eu não indico. Então, a gente criou uma formação de conselheiros, que é a única formação de conselheiros no Brasil que tem aula prática de conselho e conselho real. Como nós temos muitas salas de conselho, a gente leva os alunos para a vida real. Sabe aquilo que a gente acabou de dar na teoria? Olha como funciona ou como não funciona. Porque a gente sabe. Aqui porque... E a gente sabe, a gente dá muita teoria, porque tem que dar mesmo. Tem teoria fundamental que a gente dê. Só que ela é teoria. A hora que você vai para a prática, é outra história. Você vê a coisa funcionando diferente, você tem toda uma teoria lá que tem que fazer, como conduzir o conselho. A hora que você cai na prática, você vê um problema entre pai e filho no meio do conselho. Como é que você acha? Vai olhar o DRE. Não esquece, não é hora do DRE, você vai olhar, DRE depois. Mas, assim, como é que eu lido com esse conflito? Tanto que o nosso curso tem gestão de conflitos como uma matéria muito importante. Como é que eu lido com isso? Como é que você sacou a dinâmica que estava ali? O cara que eles levaram o CFO, que não sei o quê, que está tendo um problema, você sacou de ver aquilo lá? Então a gente faz a aula. Por trás, né? O que está por trás, o não dito, né? A linguagem corporal das pessoas na reunião de conselho, você sacou? Você viu aquilo lá? Então a gente dá a aula, põe a aula prática, põe o cara para atuar lá, depois dá o feedback. Por que você falou? Por que você não falou? Você percebeu isso? Você não percebeu aquilo? Então, e como curiosidade, né, para você se certificar como um conselheiro CMJ, uma das avaliações que você tem que ter, 80% de aprovação, é pelas empresas que você aconselhou como conselheiro. Aluno, informação. Eles avaliam você. Então, não é só fiz a prova, entendi a teoria. Lindo, parabéns, entendeu a teoria. E a prática. A vida real, né? O jogo que está lá. Para nós, assim, é muito vida real, vida real. Então, nós criamos esse ecossistema que ele é baseado na vida real. Nós temos
eventos que a gente faz, como o CMJ Experience, ou que é um evento de reunião do nosso ecossistema de pessoas que estão ali, de alunos, de professores, de clientes, de conselheiros, todo mundo que está no nosso entorno, a gente reúne para discutir o que está acontecendo, para construir colaborativamente um monte de coisa, porque nós somos uma empresa de prática vida real e de colaborativo, de compartilhado, a gente compartilha tudo. Então, como é que faz? Inclusive, as estratégias do CMJ a gente compartilha com os clientes. Será que é o melhor? Será que não é? O que você A acha? melhor pessoa para você perguntar se está alinhado com os clientes, né? Você traz junto e Inclusive. pergunta. E a gente orienta os clientes e ensina os clientes a fazer isso com os clientes deles também. Então, é um ecossistema baseado em inteligência coletiva e baseado em compartilhamento. Nós precisamos fazer isso. Conexão e inteligência coletiva, né? São os dois grandes nomes para a gente. Como eu crio conexões verdadeiras, e para eu criar conexões verdadeiras, a gente precisa estar atuando junto, né? Eu não gosto de analogia com guerra, com essas coisas, mas que as pessoas falam, está junto no campo de batalha. Você não precisa estar junto, você pode estar junto dentro do ateliê, construindo arte junto, né? Porque a nossa empresa é uma arte que a gente faz. Então a gente vivencia, a gente entrega a nossa arte com quem está comigo pintando esse quadro, quem está comigo esculpindo isso aqui, essa escultura. Aí eu vejo o cara que está ao meu lado, esse cara é coisa. E eu não gosto das analogias de guerra, muitas vezes me perguntam, mas porra, por que você não consegue? Porque funciona, tal. Eu falo, beleza, funciona. Mas assim, Você quer ficar vivendo em guerra, né? se eu faço analogia de guerra, eu vivo em guerra. Ah, mas eu estou ganhando a guerra. Beleza, mas um dia você toma um tiro. Você não precisa tomar tiro. Você pode construir junto. Você só pode. Eu escolho como eu crio minha vida, né? Eu não quero criar minha vida baseada em E guerra. até Né? pela sua apresentação, que você comentou que, cara, as pessoas têm que ser felizes no trabalho, né? O amor que você sempre traz, acho que está bem conectado nessa essência Na do. guerra não dá, né? Enfim. O amor não sobrevive à guerra. E aí. Bom, então, assim, de uma forma resumida, a gente está falando que a gente tem o conceito dos conselhos, as turmas, essas entregas. A gente vai aprofundar um pouquinho. E a gente tem a formação que, cara, para a gente poder entregar essas turmas, a gente também prepara o profissional, o conselheiro, para ele estar apto a entregar essa estrutura. E aí você tem ali um ganha-ganha de crescimento das frentes. Quando a gente falando da parte de board, né, de conselho ali, do board as a service, o conselho compartilhado. Quando a estrutura do conselho, quais são as entidades que participam de uma entrega de conselho compartilhado? Você tem os grupos nossas turmas de conselhos são até 6 empresas. Tá. Então você tem sempre os empresários, que eles são ora conselheiros, ora aconselhados. Como assim? Então, eu contratei o CMJ para ter conselho, eu estou numa turma lá, estou na turma Margaret Thatcher. Nossas turmas têm nome de gigantes. Então, tem a turma Margaret Thatcher. Ela está lá na Margaret Thatcher, eu tenho 6 empresários, eu sou um deles. Eu faço a minha apresentação de conselho. Antes de você fazer, a nossa equipe te ajudou a se estruturar para a apresentação. Porque conselho tem ritual clássico de conselho, que a gente respeita. Então, como é que eu preparo a ata, que material que eu levo, quais são as informações. Porque, assim, tem uma coisa bem importante, tem 2 coisas que fazem um conselho ser bom. Tem várias, mas as 2 principais, se quiser olhar, olha 2 coisas. A qualidade da informação que você leva para o conselho. Porque, assim, eu virei conselho da sua empresa. Eu não conheço a empresa. Eu vou saber da sua empresa o que você me fala dela. Então, a qualidade da informação que você traz é fundamental. E a segunda, a qualidade das perguntas que você faz. Se eu faço uma boa pergunta, eu tenho uma boa resposta. Então, o nosso papel é te ajudar a ter boas informações e fazer boas perguntas. De quem é esse nosso papel, né? Então, detalhando dentro, você falou das entidades. Isso. Uma das entidades são os empresários que estão lá, que são conselheiros entre si, que são pares nossos nisso. A outra entidade que você tem, você sempre vai ter um presidente e um vice-presidente de conselho, que são os responsáveis pela turma. E esse presidente e esse vice-presidente, eles são conselheiros profissionais formados. Então, são pessoas com experiência em ser conselheiro que vão estar atuando junto com você. Então, você sempre tem esses 2, os conselheiros e alguém secretariando a reunião, para poder tomar nota das coisas, garantir que a gente está mantendo o ritmo, garantir que a gente está passando por todos os assuntos que são tomados, são discutidos, fazer o garimpo da informação junto com as empresas entre as reuniões de conselho. Alimentar o sistema de alimentar o nosso sistema de conselho, o sistema conselho mudando, gestão de conselhos mudando o jogo que a gente tem. Então, todo um sistema preparado
para conselhos compartilhados. Então, uma curiosidade, nós fomos contratar sistema de gestão de conselhos, não achamos. Sim, tem um monte, muito bons, mas não tem nenhum, não tinha, agora tem o nosso, não tinha nenhum para fazer gestão de conselho compartilhado, porque é outro negócio, É né? diferente. É outro negócio, você tem hierarquias diferentes de informações que você precisa estruturar dentro de um sistema desse. E aí, olhando então, a gente tem o empresário, o presidente e o vice-presidente, beleza? O empresário, acho que tá bem explicado. Quando você pega a dinâmica da entrega disso, porque assim, você comentou que a gente tem a preparação, tem o dia do encontro, mas explora um pouco mais para nós, porque assim, o que a gente fala muito cara, não é só sobre o dia do conselho, é o que acontece entre, Tá. que é o trabalho, que é o resultado que você enfim, o empresário vai gerar lá. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma abordagem top-down para a gente entender. Beleza. Então, eu tenho reuniões de conselhos bimestrais, ou seja, elas acontecem a cada 2 meses. A gente tem as reuniões de conselhos propriamente ditas. Essas reuniões de conselho estão aqui, então, por exemplo, eu tenho reunião 1, reunião 2, então tenho 60 dias entre uma e outra. Eu fiz a primeira reunião, 15 dias depois, nós temos um acompanhamento individual. Então, as reuniões são compartilhadas, todos os empresários juntos o tempo inteiro, eu já detalho ela. Aí a gente vem 15 dias, eu tenho a reunião individual, que a gente acompanha o presidente e o vice-presidente do conselho, eles vão ter reunião 1 a 1 com cada empresário da turma. Isso no dia 15. No dia 30, nós temos uma reunião coletiva de novo, compartilhada, só que online. Nós temos uma reunião de uma duração aproximada de 3 horas, onde a gente faz essa reunião. No dia 45, nós temos mais uma rodada de reuniões individuais, 1 a 1 com cada um, para acompanhar os desafios e para gerar a pauta da próxima reunião. No dia 60, já entro no segundo ciclo. Então, você tem em conta a cada 15 dias, você está em Cada contato 15 dias a gente está com os clientes, no mínimo. De novo, essa é a teoria. Na prática, vida real, o que acontece? Quase todo dia. É que tem as extraordinárias também, né? Tem, muitas. Você está passando um pepino lá que está acontecendo, você vai esperar 15 dias? Cara, não dá. E a gente ensina, conselheiro não tem taxímetro ligado. Se você escolheu ser conselheiro, boa sorte, divirta-se, mas você não tem taxímetro ligado. Não tem dia, não tem noite. Eu faço muita reunião de sábado, de domingo, faço muita reunião à noite, porque eu tenho a hora que o empresário está com tempo e a gente precisa resolver. A gente precisa resolver. E faço com prazer, porque eu escolhi ser conselheiro. Né? É um Que você tá tesão. ali. É um tesão. Não, e é legal você trazer isso, porque assim, lembra que a gente tá falando, né, do pequeno e do médio empresário. Cara, uma coisinha que acontece fora, uma negativa, um cliente grande que cancela, um aporte que tá chegando. Cara, esse tipo de Situação com coisa sócio, você vê né? na hora, né? Você vê na hora. E é legal, e a gente individualmente, com o presidente e vice-presidente de conselho, a gente faz, mas o próprio conselho se reúne todo de novo. Nós temos um grupo, sempre tem um grupo de WhatsApp extremamente ativo e que te suporta muito, desde coisa muito legal, desde que, vou contratar um negócio, recebi uma proposta, o que vocês acham? Sim. Já fiz isso, está mais barato, mais caro, tem, não tem, pode fazer. Aprendi uma solução nova aqui de um fornecedor. Já manda. Tem uma proposta muito importante para fazer um cliente. Podemos treinar? Vamos aí. A gente já marca uma reunião rapidinho, já entra um monte de gente, a gente já vê a pessoa, já dá as dicas, já vai o negócio e tal. Então funciona. É um grande grupo de apoio, mas no mínimo de 15 em 15. Como é que funcionam as reuniões de conselho propriamente dita, né? Essas reuniões de conselho, elas são feitas bimestralmente e elas têm duração de 2 dias. Então, se a gente tem um máximo de 6 empresas em cada turma, a gente tem 3 reuniões de conselho no dia, 3 reuniões de conselho no outro. Como é que são organizadas essas reuniões? A gente faz essas reuniões sempre no que a gente chama de off-site, ou seja, fora do lugar de trabalho. Se a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está gravando aqui em São Paulo, a gente faz reunião com as turmas de São Paulo, num hotel na natureza, a 50 minutos de São Paulo. A gente senta lá, porque é super importante que cada um de vocês saiam do dia a dia. Porque senão, eu faço reunião assim, chega na hora, tem alguém ligando, você sai, você vai na hora do almoço resolver um pepino, vai não sei o que lá, você tem que sair. É um ambiente diferente, você tem que sair. Durante esses 2 dias, você tem 3 reuniões e 3 reuniões. Nessas reuniões, uma hora o empresário está apresentando ao seu conselho, com a sua pauta específica, com seus assuntos específicos. Ele tem de 2 horas e meia a 3 horas para apresentar
todo o seu conselho, ele apresentou, anotou tudo, a gente está tudo lá, você está tudo. Tá com as suas boas Sai com as suas boas respostas, com um monte de tarefa para você fazer. Você senta do outro lado, você passa a ser conselheiro. Na próxima, você é conselheiro. E você usa o seu expertise para ajudar o outro, o que é uma delícia. Mas além de ser uma delícia, a hora que você fala, o primeiro ouvido que escuta é o seu. Então, muitas coisas que você está falando para os outros, a hora que você faz, você Isso é fala, genial. caraca, eu não fiz isso. Ou do outro, né? Você Ou tem um do colega outro. falando, você fala assim, cara, se eu não prestar atenção, eu vou cair naquele mesmo buraco ali. Muito comum. Tem um aproveitamento. É muito comum essa frase, eu já ouvi algumas vezes, tipo assim, meu, foi mais. Tipo, eu tirei um insight tão incrível da conversa do outro do que quando eu tava Aprendi lá. mais no conselho do outro do que o meu. Tá tudo E é bem. isso, por isso que é compartilhado, Isso que é essa estrutura. compartilhado. E assim, a ideia não é de ninguém, surgiu, né? Porque você cria um campo, Vai as somando. coisas surgem. E só para te trazer, desculpa, porque você Mas é falou a nada. questão do offsite, eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque assim, tem até uma frase que você fala muito, nós falamos, né, no CMJ, que é a operação come a estratégia com farinha, Farofa no farofa, café o que você no café da preferir, manhã. no café da manhã. E eu Come. acho que isso é legal de explorar, porque um dos motivos do pequeno e médio, né, empresário buscar essa estrutura é porque ele já está claro que ele precisa fazer diferente. Não adianta ele achar que se ele fazer do É. mesmo jeito, é aquilo que a gente sempre fala. Queria que você falasse um pouquinho mais por que dentro da metodologia da entrega, por que a gente leva tanto esse ponto, que é porque funciona, mas Mas por explica que um que pouquinho funciona, mais, né? isso. Essa história é muito legal, né? A operação come estratégico farofa no café da manhã. Ponto. Te garanto. Não, não tem como. Come a minha estratégia no café da manhã. Por quê? Porque é operação urgente. Se você não fizer a operação, você não entrega, se não entregar, você não fatura, se não faturar, você não recebe, se não receber, você não paga a conta, se não pagar a conta, você quebra. Então, se a operação ela é urgente, ela tem uma dinâmica urgente. E o que, que acontece? Por ela ser urgente, você olha para ela. Sim. Você está sempre ali, puta, como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? Tá, deixa eu fazer. Pô, mas nós precisamos planejar. Não, tudo bem, mas depois eu planejo, porque eu preciso viver hoje para poder planejar o amanhã. E você cai nesse ciclo. Só que é o seguinte: se você não olhar o longo prazo, pode dar problema, porque o longo prazo sempre chega. Sim. Essa é outra frase que eu adoro. O Lu fala isso desde que eu conheci ele, que é outro sócio, né? O longo prazo sempre chega. A questão é, você está preparado para ele? Isso. Então, um conselho é um ambiente estratégico, é um fórum estratégico, é uma entidade de governança estratégica, que você sai da operação. Então, eu preciso te tirar, inclusive, para um lugar. Literalmente, né? Te tirar de lá. Tirar mesmo. As nossas reuniões de conselho começam todas com uma meditação. A gente para, faz uma meditação antes de começar a reunião de conselho. Ah, que viagem. Ok. Funciona? Eu não estou nem aí se é uma viagem ou não. Para mim, assim, o que funciona? Isso funciona. Porque para, coloca todo mundo no mesmo lugar e dali a gente vai para frente. E quantidade de estudo que tem sobre a meditação, aumento de performance, de foco e de resultado, Cara, é enorme. é ferramenta. É ferramenta. Tem que fazer eu não vou até colocando. A primeira vez, né, como cliente que eu fui anos atrás lá, eu achei estranho, porque não é uma coisa que eu tinha um hábito de fazer, embora tudo bem, confio em quem tá aqui, então assim, para mim é muito óbvio. Se tá sendo feito é porque faz diferença, ninguém aqui vai ficar tudo executivo, empresário, com ano de carreira, ninguém faz nada não der sem motivo, resultado, exatamente. Então fui lá. Cara, foi um desafio a primeira vez, que a cabeça fica, né? Acho que de vários de vocês você imagina. Mas a hora que você percebe depois e de fato cria um espaço entre deixa o que tá fora fora um pouquinho. 2 dias, um dia ali, depois à noite E você fica cai aqui. no outro dia de novo. E ali você vai olhar coisa que você não olha ou não consegue olhar, que te incomoda, porque você sabe que você tem que estar olhando, você fica naquela sensação de, tipo, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar pensando nisso, eu devia estar olhando o mercado, eu devia estar me preparando, e eu não consigo por causa da operação, que Exatamente. também gera uma sensação de culpa, né? Pô, Ou assim, quem nunca, né? que você fala, cara, puta meu, e aquilo, enfim, só atrapalha, né? Então a gente consegue fazer isso. Então, assim, só mais um detalhe, né? Só porque essa é uma parte que eu gosto muito do que a gente faz. Até se vocês, quando vocês olham, né, a estrutura que a gente tem aqui de imagem, do setup, cara, a gente não tá falando de mesa, a gente não tá ninguém contra ninguém, a gente tá sempre num ambiente, num formato pensado de agregar, de compartilhar, de somar, né, Gu? Nós montamos a sala de conselho como setting terapêutico. Fala mais isso, eu acho que... Propositalmente. Eu sou psicoterapeuta e, bom, faço terapia há muitos anos também, mas
eu preciso de um ambiente seguro. Eu preciso de um ambiente sem barreiras entre as pessoas. Eu preciso de um ambiente confortável para que você se sinta bem. Então é pensado, tudo é pensado. A gente realmente faz com muito amor, com muito carinho, para a gente criar o ambiente propício para as trocas verdadeiras, para espaço de criatividade, para espaço de apoio. Cara, a coisa mais difícil é a gente falar, não sei, preciso de ajuda. E eu tenho dificuldade. Uhum. Então, você poder chegar num lugar e falar, cara, não sei. Então me conta como é que em geral a gente chega nos lugares, as pessoas querem ouvir as nossas histórias de sucesso. Pô, mas atrás de uma história de sucesso tem um monte de fracasso. Onde que eu falo isso? Onde que eu choro? Onde que eu posso chegar e falar, porra, não sei o que está acontecendo. Não sei como resolver, tô com medo de quebrar. Às vezes tá impactando, tem case de Pô, família, de separação. nossa, cara. E aí você não consegue pensar, não, você está tudo bem? Não. Então vem cá, então para, vamos conversar Uhum. sobre isso. Todos nós passamos por essa situação. Ah, mas vocês são conselho, eu não quero fazer terapia. Cara, não é terapia. Mas se eu não resolver algumas questões, eu não resolvo outras. Muitas vezes as coisas das empresas, se a gente for pensar, eu vou simplificar aqui, né, Uhum. Rô? Elas são fáceis. Elas são fáceis. O problema somos como é que a gente lida com isso. Tem um cara que trabalha com mudança que eu gosto muito, o Bridges, que ele fala o seguinte, que as pessoas não temem a mudança. Né? Muito se fala, chama William Bridges, e é legal, né? O nome dele é de ponte mesmo, né? Então, que ele fala o seguinte, né? Que geralmente a gente fala, as pessoas têm medo de mudar, as pessoas têm receio de mudar. Não. As pessoas não temem a mudança. Por quê? Porque a mudança é uma mudança de estado. Então, agora eu estou aqui, depois eu estou aí na sua cadeira. Uhum. Eu mudei. A minha empresa era uma empresa que fazia uma coisa, agora ela é uma empresa que faz outra. Eu mudei. O problema não é esse. No caso de executivos, eu trabalhava aqui, agora eu trabalho lá. Não, a questão não é a mudança. O que as pessoas temem é o processo de transição, que é uma fase entre, é a fase Que entre. acontece entre a mudança ali, né? A mudança tem duas etapas, A e B. A transição tem três, que é o encerramento do ciclo anterior, uma fase cinzenta e a abertura do novo ciclo. Não tem como não passar pela fase cinzenta. Isso é interessante saber. O que é a fase cinzenta? Porque o encerramento do ciclo anterior, o que é isso? Muitas vezes até falam, você sai da zona de conforto. Cara, é muito difícil, mas quando você está querendo sair da zona de conforto, porque ela não é conforto. Sim. Então, só que quando você vai encerrando um ciclo, você dá tipo aquele leap of faith, né? Aquele Uhum. salto de fé que você faz aqui, que você não sabe o que tem aqui, porque você ainda não sabe o novo. Essa é a zona cinzenta. Eu não tenho mais o que eu tinha, que podia até não estar tão bom, mas era conhecido. Eu estou indo em direção a uma coisa que eu ainda não sei qual é, como é que ela vai funcionar exatamente, mas eu tenho que ir. E a abertura do novo ciclo, em geral, ela é fácil. As pessoas falam, nossa, vai ser muito difícil começar. Não, isso aqui é fácil, porque ela vem naturalmente. Uhum. Então você tem que passar por essas três etapas. E uma das coisas que eu aprendi muito lendo Bridges é que a qualidade de abertura de um novo ciclo é diretamente proporcional à qualidade de encerramento do ciclo anterior. Isso pode ser sua equipe, alguém da equipe, isso pode ser compra e venda da empresa, isso pode ser novo produto, novo Sócio. posicionamento, sócio. Então, lembra disso, a qualidade de abertura do novo ciclo é diretamente proporcional à qualidade de encerramento do ciclo anterior. Cara, isso mudou minha vida. Não preciso dizer que na vida pessoal é igual, né? Sim. Até porque, no fim do dia, a gente cuida do empresário, não é nem da empresa, né? A empresa é a responsável. É que até é legal você falar um pouco disso, porque o nosso foco, quando você traz uma reflexão como essa, é porque a gente tem que olhar em primeiro lugar o O empresário, empresário. né? Você quer ter empresa feliz, o empresário precisa ter feliz. Esse foi um processo que acabou culminando no CMJ, que aconteceu, acho que foi por volta de 2006, 2008, numa empresa de TI que eu tinha, onde a gente percebeu que a gente não estava feliz. A gente sócio, ganhando dinheiro, mas eu não estava feliz. Puta estresse na empresa. Você começa a desconfiar das pessoas. Eu lembro da gente começando a criar controle em cima de controle para controlar a equipe.
A gente tinha cerca de 200 funcionários, meu, começou a ficar uma loucura. E aí tinha medo, aí via aquelas coisas, o cara pegava, a gente via um que pegava o recibo do táxi e pagava mais, aí descobriu que o taxista estava mancomunado e o cara roubava R$ 500 por mês, nossa. Aí você começa a ficar paranoico. E aí você começa a viver numa vida de guerra, essa história de não viver no mundo de guerra, você começa a viver vida de guerra. Então, eu preciso me proteger. Guerra é matar ou morrer. Eu preciso me proteger. Aí você começa a proteger, você começa a criar um monte de camada. Nós inflama a empresa, enxama a empresa de camada de controle. Porque eu estava com medo, desconfiado das pessoas. A gente falou, pô, nós não estamos felizes. E aí a empresa deixa de ser um lugar bom para trabalhar. Sim. E aí vai. Isso é uma É um escalada. ciclo, né, velho? Isso é uma escalada. Você vai vendo. E não quer dizer que a gente não estava ganhando dinheiro, hein? A gente estava ganhando bastante dinheiro, mas não é isso, não é sobre isso só. E aí é que a gente foi atrás de algumas alternativas. Tem um cara que eu gosto muito, que foi uma dessas alternativas que a gente foi atrás, chama Roberto Tranjan. O cara escreveu um livro chamado Metanoia, fantástico, tem uma admiração, um respeito enormes pelo Tranjan, pelo que ele fez. E a gente participou de processos com o Tranjan, tal, daí eu comecei a entender, porque se eu quero uma empresa feliz, eu preciso estar feliz. E é uma das razões que quando nós montamos o CMJ, nós escolhemos trabalhar o empresário. O empresário. Porque se eu quero uma empresa feliz, eu preciso do empresário feliz. E eu falei para vocês logo que eu comecei aqui me apresentando, que eu aqui todo mundo deve ser feliz no trabalho. Eu tinha, por exemplo, um curso que chamava Como Reencontrar Sua Arte, um curso online que foi feito por cerca de 10 mil pessoas, que é para você achar a maneira que você é feliz no trabalho, achar a sua arte, para você ir trabalhar com a sua arte. Porque a hora que você acha a sua arte, você vai trabalhar feliz. Eu odeio aquela frase, descubra que você trabalha e você nunca mais vai precisar trabalhar. Não, porque isso parte do princípio que trabalho é ruim, trabalho é bom. Trabalho é bom, então É a não é isso. brincadeira do adulto, né? Trabalhar é a brincadeira do adulto. Então você precisa ir para isso. E, bom, aí tem um parênteses dentro do parênteses, né? Qual que é a origem da palavra trabalho? Tripalium. De 3 palum estaca de madeira. Era um instrumento de tortura, aquele que você mete 12 estacas acima no meio e você fica preso. Isso vem da Idade Média, que quem não pagava imposto ia para o tripalho. E quem é que pagava imposto? Trabalhador. Você já viu clero pagar alguma coisa de imposto? Nobreza pagar alguma coisa de imposto? Não paga, até hoje. Então, o que que acontece? Era o trabalhador. Então, ele ia para sabe, assim, sabe o que quer dizer o tripalho? Assim, vai para o trampo, coloca no trampo, literalmente. Ir para o trampo é ir para o tripalho. Então, a origem da palavra trabalho, ela está muito celularmente conectada com a gente com tortura. Literalmente tortura. Culturalmente vem de longe, né? Bem de longe. Então, quando a gente fala de trabalho, você vai trabalhar. Não, mas trabalho é o amor que se tornou visível. Trabalho é entregar para o mundo que a gente tem de melhor. E eu gosto quando você traz isso, Gu, só pra gente explorar um pouco mais, porque assim, é, todos os empresários, todo mundo não só gosta de dinheiro, mas como precisa, e ele é importante ser gerado É isso aí. e tudo que está relacionado. Só que a gente tem uma pegada diferente. Eu acho que vai ficando claro conforme a gente vai conversando e da origem, por isso que a gente está fazendo toda essa. Por isso que eu gosto muito de trazer você aqui para a gente conversar sobre essas origens do ecossistema do CMJ, porque cara, a gente não é da opinião do lucro a qualquer custo, não Não. importa o que aconteça. Por exemplo, né? E coisas culturais nossas, assim, que você começou a conversar, eu acho que é Vamos legal lá. da gente explorar. É interessante que tem gente que procura e fala, não é pra gente, não somos nós que vamos entregar o maior resultado. Uhum. Não, porque agora eu quero ganhar uma puta grana fazendo não sei o que lá, Mesmo se estiver tal. fazendo errado, eu não quero pagar imposto, eu não quero. Meu, desculpa, não é tanto. Não, mas então eu quero apertar meus empregados, meus colaboradores. Para mim é o seguinte: eu trabalho assim, eu vou embora. Aqui tem que trabalhar sábado, domingo, fazendo isso aqui. Cara, tá tudo bem, é uma escolha sua. Sem juízo de valor, de Sim, sim. verdade. Eu só não quero para mim. E eu não quero me cercar de pessoas que querem isso, é só isso. É só isso. Quem que chega aqui para a gente? Tanto que as pessoas comentam muito nas turmas de conselho, nós temos várias, né? Falam, nossa, mas me sinto muito em casa aqui. Como é que vocês selecionam a pessoa? Porque a gente chega recebido. Porque é a gente da gente. A gente atrai quem a gente é. Então, naturalmente, a gente nega muita gente. Sim. Então, eu nego porque, puta, é só porque eu segui, não é porque eu sou bacaninha. É que, cara, não vai funcionar para você se você não tiver. Eu não consigo entregar o que a pessoa está Vai. procurando. Não vai, é simples assim. E a gente indica a gente. A gente ficou interessante, né? Mas a gente indica pessoas que possam fazer o melhor trabalho para você. Não tem problema nenhum. Sim. Não tem problema nenhum. Mas precisa ser. Nós temos algumas crenças importantes, né? Essa do trabalho é o amor que se tornou visível.
Cara, essa frase é muito forte. Khalil Gibran, um poeta libanês, escreveu isso num livro chamado O Profeta, que tem uma personagem que é o profeta, que fala sobre diversas coisas da vida. Uma delas é o trabalho. E dentro disso ele fala essa pérola, que o trabalho é o amor que se tornou visível. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente se expressa. O adulto, como é que o adulto se expressa no mundo? Através do trabalho. Hum. Nós trabalhamos 12 horas por dia, 15 horas. Empresário, então, falando Não agora eu vou ser tem. empresário, eu vou ter que ser dono do meu tempo. Você até é dono do seu tempo, só que o seu tempo vai ser bastante para trabalho. Mas você pode até ter um controle da sua agenda. Então, o trabalho, assim, a gente se expressa no mundo através do trabalho. E o poder trabalhar, eu entrego, a gente no CMJ, como é Uhum. que você está mostrando para o mundo quem é você? Através do que você está entregando. Então, é um amor. E amor não é no sentido romântico da Sim. coisa, é no sentido da minha verdade. Eu traduzo muito amor como verdade. Qual é a minha verdade? A minha verdade é isso, que eu acredito nisso, eu acredito em pessoas assim, eu acredito quem quer começar uma reunião de conselho meditando, quem quer falar de como está se sentindo, quem entende que para ter uma empresa melhor, você precisa ser um empresário melhor. E para ser um empresário melhor, você precisa ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, você precisa se autoconhecer. Quanto empresário a gente manda para terapia, né? Porque chega uma hora, Importante, né? chega uma hora, cara, que a gente sabe. A questão você sabe fazer. A questão por que que você está bloqueado? Por que está isso aí? Isso está As te crenças que você machucando, está as crenças trazendo. limitantes que você tem, cara. Ah, mas puta, no dia a dia eu preciso dar resultado. Legal, e Todo nós mundo. também, todo mundo. Todo mundo precisa dar resultado, mas o resultado ele é uma composição de coisas. Então, nós não acreditamos em soluções mágicas. Ah, eu estou entrando no conselho, eu vou resolver minha vida. Cara, não vai. Desculpa, não vai resolver a sua vida. Você Principalmente em 2 meses, né? Que a não pessoa quer. vai. Você pode transformar o seu negócio em 6 meses, um ano? Pode. Muito. Mas não é mágico. Não tem atalho. Nós acreditamos que você vai fazer aqui uma imersão com a gente, em 2, 3 dias, você vai aprender tudo, vai resolver a sua vida. Não vai. Não vai. É legal? É. Vai ajudar? Vai. Mas você vai resolver a sua vida? Não vai. Tanto que nós nem temos isso. Não, se resolvesse, a gente não precisaria ficar entregando, como você estava comentando, a cada 15 dias ter Não. esse processo de E contato. a cadência, gente, porque o que que acontece? Aí vai dar certo. A gente toma uma decisão na empresa, o negócio começa a dar certo. Começa a dar certo até a hora que deixa de dar. É, Só que aí, como é que eu faço para o tombo não ser grande? A gente faz isso e sobe, vai fazendo isso, mas vai vai subindo. subindo. É cadência, 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 cadência. Não tem atalho. Não tem atalho. Tem metodologia, tem paciência, tem resiliência e tem apoio. E tem cuidado. E tem amor nessa porra. Porque senão não funciona. Assim, é legal que a gente acabou entrando nessa parte, porque quando a gente tenta explicar o CMJ, é uma dificuldade mesmo, porque é muito diferente. E é diferente do que se tem, né? No sentido de, não fazendo juízo de valor de novo, né? Tem várias soluções diferentes. Mas quando você fala que a gente tem essa visão de empresário que está se preocupando com isso, não é normal essa conversa acontecer. Por mais que quando ela acontece, a maior parte das pessoas, como, gente como a gente, né, que estão se conectam com isso. Falam assim, cara, nunca tinha parado para ouvir. Porque tem muita empresa, muito empresário que está ouvindo a gente hoje, tenho certeza disso, que ele escuta e fala, cara, como eu queria estar sentindo isso. Como eu queria estar com essa sensação do trabalho ser a minha arte, mas no fim eu tô só aqui. Às vezes eu Não, herdei uma empresa que já não era muito do meu jeito, e aí eu não tenho. Não sei os caminhos de como que eu mudo, ou eu comecei de um jeito, acabou sendo diferente, o mercado todo faz de um jeito, eu não é, consigo. Então, e lá a gente consegue, né, trazer. No CMJ tem tem. essa entrega, né? É porque a gente tem que voltar para se conectar com quem nós somos. Ah, mas é um papo de. É um papo, sim. É um papo de quem gosta disso, quem gosta de se conhecer, e é um papo de quem gosta de dar resultado. Lindo, maravilhoso. Você abraça a árvore, adoro abraçar a árvore. Eu ainda sou corredor de montanha, às vezes eu desço, abraço de frente, dói. É lindo, mas dá resultado, caralho. Tudo lindo, maravilhoso, mas o que que dá resultado? Bottom line, o que dá resultado, dá mais resultado. É. Por que que a gente sabe que empresa feliz dá mais resultado? Porque a gente já vem, tem um monte de estudo, empresas com propósito. Pô, os caras falam de propósito, falamos, vamos continuar falando. Por quê? Porque dá resultado. Dá resultado. E não só financeiro. Porque resultado financeiro muitas vezes nós já temos. E assim, só que a que custo? Que custo de vida você está tendo esse resultado? Eu tive nesse processo meu de mudança de carreira, nem sei se eu já contei essa história alguma vez.
Mas eu tive lá num momento, numa venda da segunda empresa, sair da minha da segunda empresa, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Eu era o CEO da operação, a gente entrou um outro sócio, eu ia sair da operação, obrigatoriamente sair, porque tinha alguém que tocava melhor que eu como sócio, queria ele. Como executivo, eu precisava, inclusive, do salário para viver. Uma fase difícil na minha vida, meus filhos pequenos, eu já tinha tido uma separação daquelas que você sai sem nada, aquelas histórias que todo mundo conhece, vida real, gente. E eu me peguei assim, olhando assim, o que que eu faço? Porque a gente é empresário, a gente é generalista, né? Fala, tá bom, vou sair daqui e vou procurar emprego. De quê? Do quê? Aonde? Aonde? Porque, meu, eu sou generalista. Eu sei fazer um monte de coisa e às vezes a gente não sabe fazer nada especificamente muito bem. Mas a gente é bom porque a gente é generalista, então como é que vai? Eu queria voltar para o mercado de trabalho. O... Falei agora há pouco do Tranjan, né? E aí eu fui conversar com o Tranjan, que sempre foi uma referência para mim. Fui lá sentar com o Tranjan, sentei lá com ele. Tranjan, estou pensando em voltar ao mercado de trabalho, papapá, papapá. Ele falou, não volte. Ele falou, não, não vou deixar você fazer isso. Eu sou seu amigo, eu conheço você, não vou deixar você fazer isso. Mas, Tranjan, eu estou sem grana. Como é que eu pago minhas Não, contas? eu estava sem grana, cara, quebrado. Estava sem grana, não sabia o que fazer, meu, pagar as contas dos meus filhos. Falei, tive a separação lá, meus filhos moram comigo, desde que me separei. E como é que eu convivo com isso, pagar as contas, eu não sabia como pagar. Ele falou, vai dar certo, confia em mim. E, aliás, eu quero que você venha comigo fazer um curso. Eu falei, tira dinheiro para fazer um curso, cara. Ele falou, não, não é curso da minha empresa, não. Eu vou ser aluno também, você vai fazer junto comigo. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou assim, se vira e vem fazer comigo. Eu falei, o curso do quê? Vem fazer o curso comigo. Aí me virei. Peguei dinheiro emprestado para fazer o curso, porque eu confiava no Tranjan, e fui fazer o curso. Era um curso para pessoas que já estavam sendo sucedidos. Era um curso para pessoa que já estava numa outra fase de vida, que não era a minha. Uhum. E foi transformador. Foi onde eu conheci Bridges, que eu citei há pouco, e eu vi um monte de gente cheia de grana que perdeu a vida, uma parte da vida, que não viu a família, que não se cuidou, pessoas com a saúde muito debilitada, estragados, assim, pessoa que fala, eu olhava e falava, tem 70, não, tinha 50. Eu tô com 50, 48. E a conta vem. E aí eu vi, cara, a importância disso, porque eu estava num processo para tomar uma decisão de investir todo o dinheiro que eu tinha, e não tinha, na verdade, eu ia me endividar, já tinha feito todo um esquema de levantamento de grana para continuar na sociedade que eu estava aportando dinheiro, para eu não ser totalmente diluído, não sei o quê, ia me custar 5 anos de vida de um trabalho absurdo. Eu olhei para os meus filhos. E eu falei, porra, daqui a 5 anos o Pedro vai ter, acho que ele tinha 8, vai ter 13. Eu falei, meu, aí não vai querer mais estar Acabou. comigo. Já não quer mais, já tá em Aí outra. eu falei, quer saber, cara, eu vou abrir mão de grana. Eu vou abrir mão de grana, eu vou abrir não sei o quê, eu vou fazer o que eu acredito que é bom para mim, o que é legal e que eu sei fazer. Foi quando eu comecei toda uma história de coaching, mentoria para empresário, sem grana, não tinha nem o que fazer. Eu comentei num outro episódio, né, que eu chamava os empresários para almoçar, para eu criar a minha metodologia, eu tinha que pagar almoço. Cara, eu não tinha dinheiro para pagar almoço. Mas eu pagava, não tinha dinheiro mesmo, cara, não tinha dinheiro mesmo, assim. Dias Não de é, não é hoje, papo de. dia de hoje, R$ 50 fazia diferença para mim, cara. Muita diferença. Assim. Era a diferença de eu pagar a escola das crianças ou não. Eu fui negociar na escola delas, fiquei meses sem pagar a escola, cara. Eu me emociono falando disso, porque eu vi a dor que eu senti de fazer aquilo, você não conseguir pagar a conta do seu filho, cara. Uhum. E você vê, eu chegava em casa e me sentia um bosta, cara. Eu não conseguia conversar com meus filhos, eu chorava. Ele vinha para brincar, não conseguia brincar com os meninos, cara. Não conseguia brincar, começava a chorar, papai, tá tudo bem. A vida real. Sim. Vida real, como é que eu lido com isso? E aí, bom, enfim, as coisas foram andando porque eu fiquei onde eu queria, do que eu queria fazer, eu fui fazer, eu passei por isso, não sei o que lá. Hoje estou aqui com a empresa que é um sucesso, a gente ajuda uma cacetada de empresário, mas estava lá. Uhum. Eu estava lá. E por isso que eu acredito muito que trabalho é amor que se tornou visível. Você tem que fazer, você foi atrás, não tem nada de romântico nisso. Uhum. Eu quebrei, eu fiquei sem grana. Não é bonito quebrar. Foi escolhas erradas que eu fiz. Você se vangloria, Não me né? Não é vanglorio o caso. nada de quebrar, cara. Não me vanglorio de quebrar. Eu tomei decisões erradas. Ah, tudo bem, me melhorou, me preparou, beleza, mas eu não precisava passar por isso, cacete. Uhum.
que foi uma das razões que nós criamos o do CMJ, CMJ. porque o empresário não precise passar por isso. E não é por mim, que eu sou um cara bacana, eu tenho tudo, eu não sei quase nada, só que a hora que eu junto toda essa inteligência coletiva, aí, cara, é difícil você fazer a mesma cagada, Não, cara. não dá, né? É Você muito tem que querer difícil. muito, né? Fazer, e mesmo assim a gente ainda não deixa, né? E não Porque deixa, para, cacete, não vai fazer isso, mas eu vou fazer. É engraçado, muitas vezes os empresários fazem escondido do conselho, faz, né? faz. Aí aparece, fala, pô, cara, mas agora eu fiz. Mas nós falamos para não fazer. É, mas puta, E fiz. não é nem só coisa ruim, né? Às vezes o cara quer. Tem empresário que a gente proíbe de ter produto novo. Muitos, Para de inventar produto. muitos. 6 meses. Aí volta do outro encontro, Volta, já tem outro produto. fez Aí, outro aí produto. você dispersou, aí você não focou Sim, no negócio que estava dando certo. Mas é que é muito difícil, cara. E quanto mais sucesso. Bom, eu vivo isso, a gente vive isso. Como nós estamos dando certo, né? As sim. coisas estão andando. Quanta gente chega? Pô, tô com uma ideia, tô com um produto, ideia serviço, vamos fazer junto. Cara, dá muita vontade. Lógico que dá. Porque você olha e fala, nossa, Não dá tinha tudo grana, maluco, né? é legal, é nossa cocaína essa porra empreender, né, cara? Você É, fica, deixa eu ver o que eu faço, deixa eu ver o que eu faço, deixa eu ver o que eu faço, tal, vem cá. Aí fala, beleza, você quer fazer, vai. Então é o seguinte, isso é outra empresa. Essa aqui não vai fazer. O dinheiro dessa fica nessa. Você não sei o que lá, começa daí você a deixar começa estruturado. a mostrar, trazer clareza. É muito trabalho de um conselho, é trazer clareza. Qual é a real? De novo, tudo bem lindo, mas qual a vida real? O que que tem? Quais são os números? O que que você tem, E o que as você não tem? perguntas, Quais são né, os que é fazer processos? sobre o que Não você sei o quer quê. fazer, realmente tem o motivo por trás, é por causa do teu ego, talvez, e ok que seja, Cara, eu mas que saiba por que que você tá isso. fazendo, Eu quero fazer que isso vai me dar um puta tesão, eu vou aparecer, eu vou ficar bacana na foto. Cara, não faça. vai. Mas E, saiba, é por isso, e saiba que cada escolha é N renúncias. Tudo na vida você pode fazer, a questão é você está afim de pagar o preço. isso. Tudo tem um preço a pagar. Tudo tem um preço a pagar. A gente está aqui, tem um preço a pagar de não estar em outro lugar. Sempre tem. Sempre tem. De novo, vida real. Nessa história de preço a pagar, eu acho super importante. Eu dou um exemplo meu, real de novo, né? Eu acabei de falar dos Ainda. preços que eu paguei de umas coisas erradas aí. E que muitas vezes são decisões inconscientes que você toma, mas de decisão consciente. Recentemente, faz uns 2 anos isso, a gente estava. Tinha aconselhando, tinha uma empresa numa das turmas que era um cara, um médico nutrólogo muito bom, lá do Maranhão. Ele é muito bom mesmo. E aí o Wellington, Wellington Reis. E aí ele olhou para mim e falou: corredor de montanha, estava com sobrepeso. Ele falou para mim: porra, Suti, vamos tirar essa barriga, cara. Não dá para você ficar correndo montanha, subindo aí, correndo 20, 30 quilômetros, com essa porra, não sei o que lá, vamos lá, deixa eu te ajudar. Eu falei: vamos, Wellington. Beleza. O que tem? Vai, fiz aquele monte de exame, comecei, tá, ele me passou os negócios para fazer, eu comecei a fazer, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, eu falei, não estou afim de pagar o preço. Não estou afim de pagar o preço da barriga de tanquinho. Não estou afim. Por mais que eu queira, e eu quero, porque às vezes a gente fala assim, mas eu quero mesmo. Será que você quer ou você está com vontade? Porque a hora que você quer, você É faz. isso aí. Eu falei, puta, eu não quero pagar o preço. Foi duro, mas eu falei assim, eu não quero pagar o preço. Eu falei para ele, liguei para ele, falei, eu vou desencanar, eu não quero pagar o preço, mas porra, foi ruim. Beleza, não paguei o preço, segui com sobrepeso e mandando bala nos Abração treinos, na árvore de frente. abraçando a arma de frente. Cara, deu um ano, eu quebrei as costas. Fiz uma cirurgia de coluna, brava pra caralho, E me coluna, né? machuquei, tô ainda me recuperando, difícil, tá difícil de correr, tô conseguindo pedalar, tô conseguindo nadar, tô conseguindo fazer musculação, um monte de coisa, mas eu não consigo correr como eu correr, cara. Por quê? Porque tudo tem um preço a pagar. Pagou igual, Eu não pagou. quis pagar aquele preço, eu paguei outro. Isso. A vida é assim, cara. Isso é ser adulto, a gente precisa ser adulto. A vida é assim. Não, Gu, você tava comentando, foi muito legal, a gente começou, a gente tá falando do ecossistema, e eu acho que o que liga tudo isso é essa essência, né? É isso que a gente tenta trazer muito. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque é o seguinte, você falou das franquias, do Master Franqueado, esse é um assunto que a galera tem. Todo mundo tá curioso, né? Quando você fala, cara, eu posso abrir, como é que funciona, né? Tem essa questão, né? Pessoal ali do nosso. As pessoas mais próximas que conhecem já e tudo mais. Só que eu queria que você contasse por que que a gente decidiu fazer essa estrutura de master e de franquias, que aí tá conectado com o conselho do CMJ que botou, tipo, e aí? E vocês? É, Pra onde vai? E eu acho que é legal de trazer legal. esse papo. Foi exatamente essa questão, né? A gente no conselho falou, tá bom, o que vocês vão ser?
E os clientes estavam cobrando também, né? Eles cobrando, falou, pô, você está falando, todo mundo cresce, vocês não vão crescer. Walk the talk, né? Também fez parte disso, uma preocupação nossa da gente ser real. É. E a gente, então, precisamos crescer, vamos crescer. Qual a melhor maneira de crescer? Estudamos diversos métodos de crescimento, possibilidade de crescimento e optamos pela franquia. Porque, no nosso caso, legalmente ou juridicamente, para a nossa estrutura, eu acho que fazia sentido, mas você tem outras, né? Mas a Uhum. franquia é que a gente quer crescer com a comunidade. Então, tem que ser gente da gente. Sim. Então, a gente começou a falar, como é que eu consigo fazer Como é isso? que eu garanto lá Como é na que eu ponta? garanto? Então a gente começou a falar, deixa crescer com quem quer, com quem nos conhece e quer ser da gente. Uhum. E que quer ser conselheiro, e que tem outros empresários que quer transformar a vida também. Porque a gente fala, caralho, isso aqui é do cacete, eu quero levar para outras pessoas, agora você pode. Muita gente fala, eu quero levar para outras pessoas, indicava para a gente monta a turma, a gente vai fazendo e a pessoa fica de fora. Agora não, agora você pode indicar para a gente, você pode ser o presidente do conselho, você pode ajudar essas empresas, você pode transformar a vida dos empresários, das empresas e ganhar dinheiro com isso, ganhar bastante dinheiro com isso. Sim. Que o modelo é um modelo que remunera bem todo mundo. Então ficou um modelo ganha-ganha-ganha. Todo mundo ganha com o modelo, mas foi por isso. E aí, quando. Só para fechar esse assunto da franquia, a gente está falando do ecossistema e das entidades, né? A gente garante, lógico, né? A premissa do modelo de franquia, a metodologia, a entrega, tem todo um processo que é o que você falou, o motivo que a gente escolheu. E aí, a hora que a gente também pulveriza, né? No sentido de outras regiões, então, até então a gente só tinha em São Paulo, agora a gente já está indo para outras regiões, que dá acesso a outras empresas e empresários também de uma forma Mais mais fácil, né? localizada, mais fácil. E eu estou dando esse contexto porque é o seguinte: quando a gente decide ter um formato de uma estrutura de franquia, tem um preço, a gente estava falando de preço, e é aí que eu quero conectar. Tem o preço. Qual foi o preço que você não quis pagar dessa vez, dando o seu exemplo, de crescer o CMJ? Que eu não quis pagar, decrescer. Trazendo, é que eu fiquei até uma curiosidade que gerou Claro, para mim, eu claro, acho que vai claro. ser legal para galera, que é o seguinte, melhorando minha pergunta. Quando você Sempre falou a do. pergunta é o principal, né? Então, vou melhorar a pergunta, exatamente. Quando você estava falando da questão de corrida de montanha, você podia emagrecer e ficar bem fisicamente para você poder, enfim, fazer o esporte de uma forma adequada ali. E aí você não quis pagar o preço de ter que fazer aquilo, aí você pagou o preço no fim da questão da coluna. Quando você decide pagar o preço de ter um negócio que antes era você mais um sócio ganhando dinheiro, fazendo o que vocês gostam, com um lifestyle que é uma dos motivos das pessoas se conectarem tanto com a gente, com equilíbrio e com toda essa visão que a gente traz, isso cai um pouco para um lado, tipo, cara, vamos acelerar, vamos crescer, é mais dinheiro entrando, é mais complexidade, é mais em pessoas, é mais administração. E aí, qual foi o trade-off? Por que crescer dessa vez, por essa decisão? Tá. Qual o preço que você não quis pagar, ou que você imaginou que você não gostaria de pagar, e qual que você falou assim, cara, eu vou pagar esse, porque eu quero esse objetivo aqui. O, o que ficou muito claro é assim, puta, o que a gente faz é tão legal que nós não temos direito de não fazer. Isso foi foda. A hora que a gente se tocou, né? A gente trabalha muito propósito, dou aula em MBA de como criar empresas com propósito, etc e tal. O nosso propósito tinha expansão para 1.000 empresas, cuidar de 1.000 empresários. E falei, puta, a hora que eu criei esse propósito, quer dizer, não dá mais para ser pequeno. O impacto é tão positivo, é tão legal, que é um egoísmo da nossa parte. E Uhum. isso me pegou, porque eu falava isso para os clientes. A hora que eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, porque o que você falou, eu não queria, estava bom, cara. Meia dúzia ali, tudo funcionando, dá uma grana Uma operação bem enxuta, boa, operação margem alta, enxuta, todo mundo nossa, quer. feliz da vida, fazendo o que eu gosto, feliz da vida. Eu não queria, depois de eu ter tido algumas empresas, centenas de funcionários, eu não queria. Eu não queria mesmo. Falei, puta, eu quero ficar com meus filhos, eu quero ficar com a minha mulher, eu quero fazer meus esportes, eu quero dormir, eu adoro dormir. Tem vezes que eu falo, puta, eu fecho a agenda de manhã para eu dormir, até 10 horas da manhã, 11 horas, adoro. O maior prazer da minha vida, adoro dormir. Acordo cedo na maioria dos dias, mas eu Tem adoro dia que tá dormir. afim, aí estica a noite, outro dia E sabe às pra vezes lá. nem vou esticar a noite, às vezes eu vou dormir 10 horas da noite para poder dormir 12 horas seguidas. Aproveita e fala que depois a gente ficar velho, a gente não consegue dormir, então eu estou aproveitando dormir agora. E então por isso, a hora que a gente falou, puta, eu não quero mais ficar pequeno, não tenho mais o direito. Agora, qual o trade-off? Cara, o trade-off é alto, mas é consciente, aí é a escolha. Quando a escolha, o que incomoda a gente é quando alguém escolhe pela gente. Quando a gente escolhe, não tem problema.
E aí foi uma escolha consciente. Eu sentei com meus filhos. Falei, ó, o papai agora vai acelerar, o que significa que eu vou ter menos tempo. Uhum. Mas por quê? Porque eu quero fazer isso, isso e isso, porque puta, o que a gente faz é muito legal. E eles participam, já foram inclusive em reunião de conselho. Eu estou com um filho no segundo ano de economia, que antes de entrar na faculdade já tinha ido na reunião de conselho para entender o que é, ficou Que é? fascinado com isso, né? E falou, puta, então é isso. E ver o depoimento das pessoas, ver o impacto que a gente gera. Então eles entenderam, falaram, entendi, papai, então você vai ficar menos tempo com a gente, você vai viajar mais, você vai. Vou. Vocês topam? Topamos. Então vamos junto. Uma decisão de família, isso. Sim, Nós vamos junto. O trade-off é complicado, você ganha menos dinheiro, né? sim. Nós estamos acelerando, gente. Vocês que aceleram a empresa sabem. A hora que acelera é pé no acelerador. Pé no acelerador, a gasolina faz assim, vai consumindo. Então, em vez de botar no bolso, a gente põe na empresa de volta. Então, você começar a dividir poder. Então, você Sim. traz sócios do mesmo nível que você, que são pessoas que também não querem ser mandadas por ninguém. Então, você começa a dividir poder com as pessoas. E aí você saber que tem que deixar as pessoas trabalharem, Uhum. não ficar lá, você tem que deixar trabalhar, fazer. Então, esse é o trade-off. Agora, tem um plano. Nós também não Justo. estamos fazendo isso sem plano. Tem um plano, nós sabemos quanto a gente quer crescer cada Você ano. já tem um conselho, né? Tem. Tá, que bom, né? Com uma presidente de conselho brava. E é bom, isso é muito legal. Nós escolhemos uma presidente de conselho que tinha coisas que a gente não tinha. Sim. Então, que garante que a gente fique na linha. Então, trazendo. Nós estamos, um dos sócios começa como CEO da operação. Então, você sai da operação, você deixa de ser CEO do trem todo para responder para alguém. Então, nós estamos fazendo o mesmo processo de crescimento, depois de transição para o conselho, só de fazer. Nós estamos vivendo isso que a gente ensina Perfeito. os outros a fazer. Então, esse também é um trade-off que a gente pensou. Nós vamos fazer o que a gente ensina os outros a fazer. A gente já fez em outro lugar, agora nós vamos fazer Vou fazer aqui também. ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer ao vivo esse trem todo. Que legal, Gu. E só para a gente fechar agora mesmo, né? A gente tem a última entidade que a gente acabou não falando muito, mas eu queria só dar uma pincelada. Depois a gente vai ter outras oportunidades de falar da estrutura da formação de conselheiro, de fato, né? Então, quando a gente fala dessa formação, qual que é o critério, assim, porque beleza, né? A gente, é premissa da formação, a gente desenvolver a pessoa, mas ela tem que vir Sim, com alguma coisa, né? Com uma bagagem, ou tem. qual que é o Tem, tem critério? muito. Porque assim, e aí eu vou fechar bem a pergunta, porque o ponto é, a gente também está formando para alimentar o ecossistema que precisa de bons conselheiros. Ou seja, Exatamente. para eu colocar um conselheiro formado por nós, no nível que ele tem que estar, de experiência, de tudo que você, né, tudo que você vai comentar, e atuar com os nossos outros clientes, são os empresários que estão no jogo, que é por quem você decidiu abrir mão, inclusive, de tempo com a tua Exatamente. família para poder ajudar mais empresários a se desenvolverem. Como que está balanceado? Qual que são os critérios da formação? Como é que funciona um pouco mais essa... Ó, ah, nós temos uma linha de corte simples, direta e reta. Você precisa ter 5 anos de C-Level ou 5 anos de empresário tá. para poder jogar o nosso jogo. Você leva diretor, né, É, eventualmente... porque às vezes a empresa não tem o Sim, nome de C-Level, né? Mas é aham, na alta diretoria da, tá. da empresa. Você precisa ter isso, porque você precisa ter essa cancha. Tem que ter história para contar, né? Tem que ter história para contar, cara. Você tem que ter cancha, a gente tem que ter visto o negócio lá. Não adianta ler em livro. Não é um trem de ler em livro. Uhum. Você tem que ter vivido aquilo. Essa é a primeira linha de corte. Pô, mas até na última turma que a gente montou, tinha um cara bom, eu adorei o cara. Ele tinha 4 anos de executivo. Falei, sinto muito, você não vai entrar. E ele entendeu. Eu deixei ele participar de uma reunião de conselho com a gente, para ele ver. Ele saiu, porque realmente eu gostei do cara. O cara é muito bom mesmo. Só que ele não tinha cancha. E a hora que ele saiu da reunião, ele me chamou de lado e falou: "Só te entendi porque você falou que eu não estou pronto, porque eu não estou mesmo." Eu falei: "Eu sei, mas você vai estar. Não esquece da gente, volta para cá, porque você vai estar Sim. e eu quero você comigo." Mas depois. É porque 5 já é o limite, né? A É um gente também limite. Cinco coloca é a régua pouco, no... cara. A régua, tá, se for pensar, tá até baixa. Não, quando eu falo baixo é porque assim, senão também a gente acaba inviabilizando de pessoas que têm Sim, sim, sim. esse tipo Que de... tá certa a É nossa isso. decisão, mas é. E outra, a gente tem uma entrevista mesmo com a pessoa, né? Sim. Então, para ver se é gente da gente, tem que. É isso de novo, tem que ser alguém que se conecte com o que a gente está fazendo. A gente Tem que é estar afim, né? diferente. De, A ter, gente de é. participar disso. A gente é diferente, a gente tem toda essa pegada mesmo, e a gente vai fazer diferente, que é quem esteja afim. E só chega a gente que está afim, Boa. porque a gente atrai o que a gente manda, né? Então tá vindo. E então, concluindo, né? Então, basicamente hoje a gente
criou de fato um ecossistema, não só pela moda da palavra, mas de Mas fato você criou. tem várias entidades se relacionando, comunidade, a gente tem toda a intencionalidade de criar isso, né, das pessoas se conectarem, desenvolver. Só um comentário final aqui, uma das coisas que a gente não falou, mas acontece muito, eu mesmo participo muito disso. Os próprios empresários, colegas de turma, eles se ajudam fora também da estrutura, então Muito. cara, toda semana eu tenho uma, 2 reuniões dentro da minha área de a visão que eu consigo trazer, né, de fluxo, de comercial, marketing, dessa estrutura. "Puta, Rô, você não consegue fazer um papo com a minha equipe, não sei o quê e tal". Então você vai lá e você ajuda, você monta isso tudo. Então E feliz, né? é bom demais, porque você É, tá ali, você conhece, você se conecta, você faz porque isso é muito louco. O pertencimento do ecossistema, ele se dá, e por isso que eu acredito que a gente tem um ecossistema, pelo fato de você se sentir pertencente e de você entender que a tua ação gera uhum, impacto e você também tem responsabilidade sobre aquilo. tem. Então, para aquilo É isso aí. funcionar, você também tem a tua parte naquilo, né. Não Exatamente. adianta só eu ir lá e beleza, vou usar aqui a estrutura e ok, enfim, nada de errado, mas não conecta com o todo, né. Por mais que seja uma prestação, né, que a gente está colocando de serviço, de estar ali entregando e tudo mais, tem essa questão de fazer parte do ecossistema. Enfim, não sei se quiser alguma consideração final. Não, é isso. O ecossistema do Conselho Mudando o Jogo é um ecossistema para quem está afim de mudar o jogo. É simples assim, né? Por isso que chama Mudando o Jogo. Quem está afim efetivamente de mudar o jogo e se divertir no caminho, porque trabalho é a brincadeira do adulto. Boa. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez pela agenda e por ter vindo, pelas histórias, né, por todo o comentário que você trouxe, foi muito bacana. Valeu, Gu. Bora mudar o Até mais, jogo. pessoal.